Bom dia, com trabalho inédito por aqui. Trabalho com fio conduzido. É um trabalho que eu sempre tive vontade de fazer há algum tempo. Bem no início de eu começar a vender os tapetes, os meus trabalhos em crochê, quando eu retornei assim pro crochê de verdade, que foi lá pro ano de 2018. E aí eu tinha comprado uns fios para me fazer um trabalho com fio conduzido. Quem trabalha com bordado ponto cruz sabe que é bem mais fácil a gente compreender um gráfico pela foto, seguindo os pontos. Quem também sabe olhar gráfico de crochê, sabe também que é muito fácil. Então, o difícil é a técnica, que não é nem tão difícil. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que complicou um pouquinho assim para mim. Na forma de conduzir, a gente tem que ser sagaz, principalmente quando a gente não trabalha com como se diz, com suporte de cone, aqueles que a gente tem que colocar cada um cone em um local ali para que eles não embaralhem. Mas como isso aqui é um trabalho que foi grande, era para ser uma tampa, uma capa da tampa do frizz, mas eu confundi as medidas, eu troquei o comprimento pela largura e ficou tudo ao contrário. Como sempre, se eu não tiver uma atrapalhada, e aí isso aqui é pro meu pai. E então eu falei para ele usar só cobrindo a tampa, que não vai ter o formato assim direitinho, ou então depois eu posso fazer outro para ele, né, com as medidas certas. Eu queria fazer o primeiro para mim ter noção de quais alterações que eu poderia fazer, eu ter a certeza, eu pessoalmente, com a minha experiência, tenho a certeza de quais alterações que eu poderia fazer nesse modelo, e eu já tenho mais ou menos a noção que eu posso fazer alteração no comprimento e na largura. A largura a gente vai fazer da largura que quiser, o comprimento que quiser. Porém, tem que contar pontos, tem que somar, dividir, subtrair. Então, tudo aí é um quesito matemático que a gente tem que se atentar para sair um tamanho legal. Então, meu pai veio me visitar e ele trouxe uma garrafa e queria porque queria que eu fizesse essa capa dessa garrafa nos tons de preto e vermelho para simbolizar lá a bandeira do Flamengo, o emblema do Flamengo. Eu peguei e fiz, pedi a ajuda da Suzana, minha amiga Tchek. Moço, ali é um grupo bem espetacular, porque ela ajuda muita gente. E deu certo lá um encaixe, eu fiz, deu tudo certo. E ele foi feliz da vida. E aí eu fiz esse que era para ser uma capa, agora é um tapete. Esse tapete ficou enorme, gente, enorme. Sim, na largura, né? A largura era para ser 50 e alguma coisa, eu fiz 80. O comprimento era 80, eu fiz 50, 60 e pouco, uma coisa assim. E ao todo eu gastei aqui 682 gramas. Sim, 682 gramas nesse tapete. Porque é fio conduzido, se fosse um fio normal de cortar. Eu ainda não estudei nenhuma outra técnica que faz o fio conduzido cortando, porque eu já ouvi dizer que tem. Mas eu não sei, gente, como é que é. Mas eu fiz dessa forma aqui, então gasta bem mais barbante, porque a gente conduz o fio junto com o outro. Principalmente as cores principais. O branco aqui nem tanto, eu parava e depois conduzia só o vermelho e o preto, que o vermelho e o preto vai até o final. Então, é isso. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês como que ficou. Eu gostei bastante. Para ser o primeiro trabalho, a primeira experiência para mim foi espetacular, porque eu fiz muito rápido. Se não fosse a questão do meu gatinho estar bem no início da aborrecência dele, já crescendo e querendo brincar com tudo, ele me atrapalhou bastante mesmo. Teve um dia que eu tive que ficar com ele no colo, botar ele na blusa para ver se ele deixava eu trabalhar. E aí eu consegui fazer, se fosse assim, pegada assim, se não fosse, tivesse pausas, era em um dia e eu conseguiria fazer um desse tranquilamente. E aí eu vou abrir aqui e mostrar os detalhes para vocês. Gente, nem cabe tudo aqui, olha só como que ficou essa maravilha. O nome do Flamengo. E aí vem os perrengues de iniciante, que a gente não tem experiência. É o seguinte, aqui era para ser o lado direito, eu me confundi, só confundi essa parte lá na explicação, mas ela explica muito bem. E aí eu não anotei
e deixei esse lado aqui pro lado direito. Aí quando eu percebi o erro, eu não quis desmanchar, porque eu já tinha feito uma boa parte. Aí eu coloquei o lado esquerdo para o lado esquerdo mesmo, mas a única diferença foi essa ali, ó, que vai ficar mostra esse pedaço aqui. Mas como é para meu pai, não é porque não é porque eu fiz mal feito, né, gente, mas é porque eu não sabia. É principiante nesse modelo assim. E aí depois que eu peguei as manhas, que aqui ainda tenho que cortar. Foi só isso que ficou pra mim cortar, os outros eu cortei tudo. E depois que eu coloquei o lado avesso pro lado certo. Deixa eu ver se é isso aqui. Olha só, o que era pra ser o direito ficou legal. Parece que ficou até confuso aqui a questão do lado avesso, que eu não estou conseguindo encontrar. Essa aqui mesmo, gente. Mas é porque dá pra ver mais aqui em cima. Olha só. Que a gente vai, por exemplo, vou mostrar mais um lado aparente aqui. É onde eu disse que tem os pulos do gato. Aqui eu teria que conduzir ele até aqui. Por exemplo, aqui. Pra não fazer essa puxada grande aqui. Então, esse aqui é o lado avesso. Tem uns detalhes assim. Mas, como vai ficar no chão, gente, o lado avesso, ou o lado direito vai ficar pra cima, se for colocar na tampa do freezer, então isso aqui não atrapalha não. Ninguém vai ficar observando detalhe que vai olhar, puxar pra ver o avesso assim, não. Então, o lado avesso é esse. Eu vou colocar uma etiqueta aqui. Eu vou cortar essa ponta aqui, que eu fiz o arremate, colei. E vou cortar, faltou só essa ponta aí pra mim tirar. Esse é o lado avesso. E aqui é o lado direito. Ficou enorme. Enorme mesmo. Não tá nem conseguindo, assim, mostrar, assim, de uma vez todo ele. E eu passei esse bico aqui tombadinho, igual lá do vídeo. É um bico que não tem erro, é rápido, é fácil. Esse tapete é um tapete bem fácil, não dá trabalho. Ela passa lá o início, ela inicia com a gente, depois ela passa só por escrito. A gente tira os prints e vai fazendo. Então, é uma coisa que já adianta bastante o nosso trabalho. Você ir fazendo sem ser seguindo aula. A gente só lendo lá nos prints que a gente tirou. Olha o tamanho. Ele é um vermelho bem vivo, tá? Uma cor linda mesmo. E se eu não me engano, parece que foi quase 300 gramas que eu usei do vermelho. Se for realmente isso, eu tô indecisa, porque... E bem confusa, porque eu pesei lá o cone, ele com lacrado com cone, tava 1.800 e alguma coisa. E ele já depois que eu pesei de novo com o que eu tinha usado, tava 1.000 e alguma coisa assim, né? 1.428, uma coisa assim. Nas minhas contagens, parece que eu gastei só 292 gramas do vermelho. Se for, gente, é bem econômico, ó. Porque o vermelho é do início ao fim, ó. Começa aqui e termina aqui. Bom, as alterações que eu faria na medida, por exemplo, se eu tivesse que fazer mais largo, eu acrescentaria aqui a pontuação aqui do lado. Se eu tivesse que fazer mais comprida, aí eu tinha que acrescentar aqui mais pontos altos em vermelho, sem iniciar com branco. E aqui, entre o emblema do nome, entre a divisão aqui do emblema e do nome. E ali também, ali em cima, observe que é só uma carreira de vermelho. Seria essas alterações que eu faria para que ficasse no comprimento maior. Para não mexer em nada aqui na pontuação aqui do gráfico aqui do Flamengo. Então, seriam as alterações que eu faria e as que eu fiz aqui, ó. Aumentei só aqui na largura, 3 pontos parece. Só que aí a gente tem que sempre lembrar que colocou esses 3 pontos a mais, porque lá na contagem dela só tá o que ela colocou. Então, quando você for fazer com aumentos, você sempre tem que lembrar que você acrescentou a quantidade a mais, para você não achar que a artesã lá passou errado o gráfico ou o trabalho aí para vocês. Não tá condenando a mulher, gente. Esse foi um tapete assim que me surpreendeu bastante, eu gostei muito. Ele rende bastante e não é difícil. Como eu disse, a gente não vai fazendo por aula, vai fazendo assim, ela vai dando as dicas, mas aí depois ela passa
as informações e a gente tira o print e vai contando. Tem que ter bastante atenção para contar e mão na agulha que o trem rende mesmo. Ele rende bastante, pelo menos para mim, né? Rende bastante e o trabalho compensa bem a gente avaliar um trabalho desse no valor de 250 a 200 reais. Ixi, tranquilo. Tranquilo mesmo, fazer de vários times também, porque Flamengo tem, a gente vê que tem bastante flamenguista aí, mas também tem os outros times também, a gente fazer do Vasco, Corinthians, São Paulo, todos os times que existir, vende, a gente vende. Sempre tem um torcedor por aí que a gente não conhece e a gente postar e vender. Quem é fanático, quem realmente gosta, paga mesmo sem chorar, não tá nem aí. Eu tava olhando no Mercado Livre uma bandeira do Flamengo. Eu creio que ela seja menor do que essa, tava 400 reais, daquelas de tecido mesmo. Então, aí vocês veem por aí, um trabalho desse feito à mão, manualmente, não fica conduzido. Se a gente não pode botar valor, pode sim. Esse tamanho aqui, se você fizer por 200 a 250, vende tranquilo. Pelo menos aqui pra mim, eu vendo tranquilamente esse tamanho. Eu vou até postar a foto dele pra mim ver como é que vai ser. Se der bastante, assim, comentário, engajamento aí, é claro que eu vou fazer mais. Fazer uns 2 a 3, do Palmeiras, qualquer time. Eu sou flamenguista, mas em questão de mercado, assim, a gente não tem essa de rival, essas coisas assim, não. A gente faz mesmo. Faz tranquilamente para vender. O que importa é o que entra, né? Não é nem o que a gente gosta. E eu vim mostrar essa lindeza para vocês verem como que ficou. E se vocês for fazer, a gente faça. Faça o time que vocês quiserem. Faça o trabalho aí que é bem legal trabalhar com esse fio. Tá uma dorzinha de cabeça na questão da gente conduzir os fios, mas a gente vai pegando as manhas, depois é tranquilo, vai pra frente e pronto, até terminar. Espero que vocês tenham gostado aí desse tapetão e até os próximos vídeos, pessoal.